Boa tarde, meu nome é Deise. Eu sou aluna de Gestão da Educação pela UFRGS. Estou gravando esse vídeo para obtenção de nota na disciplina de Introdução à Distância. Vou fazer perguntas a respeito da pandemia para o professor Diego. E aí eu peço para ele se apresentar, por gentileza. Oi, eu sou o professor Diego, sou professor de física, atualmente atuo como professor orientador de informática de laboratório. Diego, uma das primeiras perguntas é para falar um pouquinho sobre a pandemia. Como que foi a pandemia? Se você estava lecionando, qual era a escola? Sobre o momento do período de março de 2020? Sim, eu estava lecionando, o nome da escola era Max Tavares, em Blumenau. É para mim comentar um pouco sobre como foi? Ok. Foi um período bem difícil para a gente, porque os professores tiveram que aprender a mexer nas plataformas, saber como lidar ali com coisas que a gente nunca tinha lidado antes, dar aula pela webcam, falar por vídeo, tentar passar a aula para o aluno, que ele tem interesse, cativar o aluno por vídeo. E foi bem complicado também, porque alguns alunos tinham bastante medo, então muitos não compareciam à aula. Certo. E como que funcionou em relação às aulas, assim? Se houve a pandemia, todos ficaram em casa e com o retorno, como que foi dado? Semanal? Quais foram os recursos utilizados para lecionar? Se foi atividades impressas, ou até mesmo qual foi a plataforma utilizada? Durante a pandemia, a gente usou atividade impressa para quem não tinha internet, né? Então o aluno vinha até a escola, buscava, o aluno não, os pais vinham até na escola, buscavam material impresso para poder fazer trabalhos e as explicações e prova em casa. E quem tinha internet, então, tinha o recurso da plataforma Teams e os professores tinham o recurso da professora online para estar podendo colocar as notas de presença, né? Após esse período que a gente conseguiu voltar para as escolas, a, a gente retomou um pouco, alguns alunos voltaram, então a gente voltou 50-50, 50% em casa, 50% na escola, onde metade da turma tinha aula nessa semana, outra metade na outra semana, para que a sala não ficasse cheia. E foi utilizado recurso de máscaras, álcool em gel, separação de 1,5 metro de cada aluno. Que eu lembre, mais ou menos foi isso. Realizado algum treinamento para os professores? Treinamento a gente teve muito pouco, a gente foi mais na prática mesmo. A gente teve muitas reuniões para falar com os professores sobre o que era para ser feito, mas treinamento para como ser feito aquilo a gente não teve. Boa tarde, professora Alessandra. Obrigada pela participação. Conforme conversamos, só para reforçar que essa gravação é para obtenção de nota numa disciplina do curso de Gestão da Educação. Eu queria conversar com você a respeito da pandemia. Como que você ficou sabendo da pandemia? Como que a escola reagiu quando soube da pandemia? Como que foi essa experiência? Boa tarde, professora Deise. Obrigada pelo convite. É um prazer poder participar aqui da sua entrevista. No momento da pandemia, foi início de março, quando foi anunciado lá
na segunda semana, os cancelamentos, né, das aulas presenciais, foi muito difícil, porque nunca tínhamos vivido uma situação tão caótica como essa. No primeiro momento, duas escolas das quais eu trabalhava na época, elas suspenderam as aulas presenciais. E já na semana seguinte, o primeiro momento foi fazermos umas gravações para colocarmos na plataforma do YouTube ou até mesmo do próprio site do colégio. Então, essa foi a primeira atitude que as duas escolas tiveram com relação às aulas para substituir o que era presencial para ser online, né? Ah, certo. E aí houve um momento também que, com a volta dos estudantes, as escolas voltaram uma semana sim, uma semana não? E então, nesse primeiro ano, que foi o ano de 2020, nós não tivemos aulas presenciais. A gente passou a ter aula através de uma plataforma do Google chamada Google Meet, onde os alunos previamente cadastrados tinham acesso exclusivamente a essa sala virtual, uma sala de aula chamada Classroom, né? E o professor entrava ao vivo e os alunos entravam ao vivo. E aí havia essa troca, né, entre ensino e aprendizado. Então, ficamos o ano de 2020 até pertinho do final de 2020, quando se rabiscava a ideia de voltar parcialmente presencial, parcialmente híbrido, né? Ah, sim, compreendo. Os recursos da modalidade à distância, você mencionou, né, que foi o Google Meet. Você se recorda de mais algum? Se foi utilizado o WhatsApp também como meio de comunicação entre as famílias ou esse... O principal meio de comunicação da família com a escola era o e-mail, sempre foi o e-mail, né? Ou quando alguém buscava a escola presencialmente para discursar sobre alguma coisa. Agora, a relação escola-aluno, a gente fazia exclusivamente pela plataforma do Google, né? O Google Meet. E aí as Ah, aulas eram sim. gravadas e disponibilizadas também no site para aqueles que não puderam estar presentes na aula ao vivo, né? E acessar a aula gravada. Ah, certo. E você, enquanto professora, como você se sentiu com essa situação? Foi uma experiência única, né? A gente nunca tinha vivido isso antes, não sabíamos trabalhar com aulas pelo instrumento, né, online, seja pelo Google Meet ou gravando e postando. Foi difícil, muito difícil, até poder se entender, né, com essa questão de gravação, com essa questão de dar aula, questão de perguntar, e o aluno está do outro lado da telinha. Mas com o passar dos meses, a gente foi sim, se conhecendo, né, se ajudando mutuamente, os professores, a escola e eu. E a gente foi pegando um pouquinho mais do enredo de como se fazia tudo isso, né? Então, depois de alguns meses, já estávamos com um domínio um pouco maior, né, desses recursos aí digitais. Foi dada alguma formação para os professores em relação a essas plataformas? E só para reforçar, pode mencionar o nome das escolas que você atuou nesse período de pandemia? Só para registro? Sim, a gente recebeu um treinamento, né? O treinamento de como utilizar a plataforma do Google Meet. Inclusive, a gente teve um curso específico do Google, a escola Bom Jesus, que é a escola que eu ainda trabalho, é uma escola que é parceira do Google for Education, e a gente tinha que fazer, né, um treinamento e alguns professores foram certificados. Eu fui uma das certificadas do Google for Education Base 1, né, nível 1, e com isso a gente conseguiria dominar, né, as ferramentas básicas para desenvolver uma aula, né, à distância, virtual, ou até mesmo ao vivo, online. E eu também trabalhava na escola que a gente chama de Colégio Sagrada Família, também uma escola particular, e da mesma forma eles também disponibilizaram um treinamento, era um treinamento interno, né? Não era com a ferramenta oficial do Google como certificação, mas a gente também recebeu um treinamento. Perfeito. E o que você pode nos informar? O que você aprendeu com a pandemia? A gente aprende muita coisa, entre elas a comunicar-se melhor
e também a abrir a mente de que a comunicação de um professor e aluno não precisa ser apenas dentro de uma sala de aula física, né? Uma sala de aula onde fica localizada num bairro específico. A gente pode comunicar-se com o aluno, trocar, né? Ensino, aprendizado também de uma forma à distância, através das ferramentas que estão disponíveis para a gente. Então, com isso, a gente aumenta o nosso conhecimento, aumenta nossas habilidades e todos saem ganhando, né? Ah, sim. E só para concluir e reforçar, deixar aqui registrado, as disciplinas que você deu nesse período de pandemia foi no inglês apenas, né? Ou também no português? Não, eu Na sou disciplina de língua professora dessas portuguesa. duas escolas, era de língua inglesa, né? E as turmas eram de 8º e 9º anos. Ah, sim, perfeito. Anos finais, então. Isso. Ok, então muito obrigada, professora, pela participação, por ter tirado um tempinho da sua rotina, dos seus compromissos para fazer parte desse trabalho. Então, muito obrigada. Trabalho. Meu nome é Cristine Fabiola de Ramos, eu tenho 29 anos e sou professora de Geografia na educação básica e no ensino médio. Então, atuo dos anos finais do ensino fundamental e com o ensino médio. Ah, sim. O intuito dessa entrevista é para poder falar um pouquinho sobre a pandemia. Qual foi a sua experiência? Como que foi a situação na cidade de Blumenau no período de março de 2020? Eu estava com poucas horas quando iniciou a pandemia. Eu estava também, assim como eu estava na qualidade de professora, eu também estava na qualidade de aluna. Então, eu tive essas duas experiências. Eu estava atuando na rede municipal de ensino. Então, no começo, eles deram férias, ali deram umas 2 semanas de férias, porque achavam que não ia durar muito, durou 2 anos. E logo após, já teve uma organização por parte da rede municipal de ensino para que a gente tivesse as aulas remotas. E assim, a gente vive numa sociedade, num país muito desigual. E na educação não é diferente. Então, acredito que a pandemia tenha atingido também de forma diferente as diferentes escalas, por exemplo, de instituições. As particulares, as municipais, as estaduais foram atingidas de forma diferente. No caso da municipal, eu trabalhei numa escola, primeiramente, no primeiro momento, numa escola de uma comunidade bastante carente, e aí a gente tinha muita dificuldade em atingir os alunos com atividades, por quê? Vamos fazer atividade remota, plataforma Google Sala de Aula, vamos mandar lá, vamos corrigir. Mas até que ponto os alunos tinham internet em casa, muitos usavam 4G, 3G, até que ponto os alunos tinham aparelhos de celulares e computadores que suportavam os arquivos. Muitas vezes a gente mandava um PDF e não conseguia abrir nenhum PDF porque o celular não suportava, né? Muitos ali utilizam a internet, mas sabem utilizar o WhatsApp e rede social, mas não sabem utilizar outras plataformas. Então, tinha essa dificuldade também. E tinha aqueles que conseguiam, né? Tinham uma condição um pouco melhor, entravam no computador, conseguiam fazer videochamada, então era outra realidade. Então, por isso, nós, professores, né, muitos ainda falaram, professor não está trabalhando na pandemia. Muito pelo contrário, a gente trabalhou triplo. Porque, no meu caso, eu preparava 3 atividades. Uma atividade impressa, para aqueles que não tinham internet, que não tinham acesso, então eu tinha que preparar todo aquele material, postar as coisas na plataforma Google, para que os alunos fizessem as atividades e adaptar as atividades para os alunos que tinham mais dificuldade ainda. Então, o ensino já estava ali precarizado, porque nada substitui um professor dentro de sala de aula, e isso deixou claro, a educação básica, EAD, não funciona, não funcionou. Então, esse negócio de home office ali, a gente está colhendo os frutos da pandemia até hoje. A gente pega aluno de 2º ano do ensino médio que não sabe o básico, no caso, vou falar da minha disciplina específica, não sabe o básico de geografia, porque teve esse déficit lá atrás, por conta da pandemia. Isso é claro que foi por conta da pandemia.
Então, tentar atingir todo mundo de forma igualitária foi muito difícil. E a gente não conseguiu, a gente falhou na missão. Porém, nem tudo é negativo. A gente teve um ponto positivo porque a gente teve um grande avanço no uso de plataformas digitais. E acredito que, pelo que se caminha o mundo, se caminha a questão de avanços em tecnologia, essa questão do meio técnico, científico informacional, a gente vai se caminhar para ter mais aulas remotas. Como eu falei, eu tenho a questão, além de eu estar atuando como professora em 2020, perdão, eu também estava como na qualidade de aluna. E até hoje, na questão da pós-graduação, a gente não tem mais encontros online. As defesas de tese, dissertação, são todas, encontro presencial, perdão, as defesas de tese, dissertação estão sendo todas online. A questão de seminários online, a questão de congressos, assim, tá sendo feito muito congresso online. Então, acredito que teve a questão da parte ruim por conta da educação básica, mas quer dizer, não teve uma questão boa por conta da pandemia, mas se é que a gente pode retirar uma coisa boa, foi esse avanço na utilização dessas plataformas digitais. Respondi a pergunta? Sim, perfeitamente. Ótima colocação até. Sobre os recursos da modalidade à distância, você pode reforçar os nomes que foram utilizados, as plataformas, os aplicativos? Assim, oficialmente, a prefeitura comprou da Google uma licença e aí a gente utilizava o Google Sala de Aula. Então, a gente tinha um e-mail institucional, os alunos também tinham, e a gente utilizava ali. Então, conseguia fazer Meet, conseguia mandar os recursos ali na plataforma, mas, como eu falei, nem todo mundo tinha aparelho que suportava esse tipo de coisa, então o recurso que a gente utilizou foi rede social via WhatsApp. Então, a gente trabalhava muito de mandar atividades via WhatsApp também. Mas, então, o principal recurso que a gente tem, que foi disponibilizado pela prefeitura, foi a plataforma Google Sala de Aula, né? Então, o Estado, até onde eu sei, eu não estava no Estado na época, mas o Estado também trabalhou com essa plataforma. Não só aqui em Santa Catarina, mas acho que outros estados brasileiros também utilizaram desse recurso, né, para fazer acontecer as aulas remotas. Perfeito. E para concluir a entrevista, uma reflexão sobre a docência, o que se aprendeu com a pandemia? O que você, enquanto professora, pode nos contar sobre isso? Acho que assim, a pandemia, vou reforçar uma fala que falei no começo, acho que serviu para a gente compreender um pouco mais a realidade da questão de desigualdade social que a gente vive. Tanto de questão de aprendizado, quanto de questão da gente, se a gente for analisar o número de mortes, a maior parte que morreu foram pessoas da camada mais baixa da sociedade, né, que não tinha esses recursos. A questão do déficit de aprendizagem, a gente pega hoje alunos, eu trabalho com a rede pública, mas já trabalhei em rede particular, e aí a gente vê nitidamente, né, claro, não se compara uma escola pública com uma particular, né, mas a gente vê nitidamente que os alunos, por exemplo, que fizeram fundamental na escola pública, na escola particular, perdão, e hoje estão na escola pública, eles têm um nível de aprendizado. Os alunos que fizeram todo o fundamental na escola pública têm outro nível de aprendizado. Então, a pandemia, ela traz essa questão muito nítida da desigualdade social que a gente vive. Então, o meu aprendizado, claro, aprendi muito, porque a gente teve que estudar muito, sobre a questão também da utilização dessas plataformas digitais, porque até então, se a gente não precisa utilizar um novo recurso, como uma plataforma, outros meios digitais, a gente não utiliza. Então, acho que a necessidade que a gente teve de utilizar, fazer aulas remotas, fazer videochamada com os alunos, mandar atividades, isso aí foi um grande aprendizado também. Foi por uma parte ruim? Sim, né? Não vamos dizer, a pandemia não foi uma coisa boa. Mas, nesse sentido, a gente
conseguiu ganhar, vamos dizer assim, né, para aprender a mexer com esses recursos. Ah, sim, perfeito. Muito obrigado pela participação, prof. Eu agradeço ter tirado um pouco do seu tempo, porque é bem corrido, ter aceitado o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite